Amém? Abra a sua Bíblia. Vamos lá. Em 1 Reis, capítulo 17. Glória a Deus. Na igreja onde você se anima, onde você pega a força para enfrentar amanhã, segunda-feira. Mais uma semana. E se o coronavírus aumentar, irmão? Se ele aumentar, tem gente que fala assim, aumentou, vou ter que orar mais, tem que tomar mais cuidado. Irmão, se aumentar, você vai orar mais. Mas se diminuir, você vai continuar orando mais. Você não pode relaxar. Na oração não se relaxa, né? Agora eu não vou nem sair de casa, aumentou. Não, pode sair, irmão. Faz o que você... Claro que vigiar e orar. E você, claro, eu caminho com a dona Kátia, né? Todo dia, né? Aposentou agora, está acompanhando eu. 2 aposentados. Só que nós saímos de madrugada, no escuro, de máscara, né? Não tentará o Senhor teu Deus. Você faz a sua parte, que Deus faz a dele. Amém? Glória a Deus. E Ele é bom. Porque eu falei, né? Eu preguei hoje cedo em Sorocaba, na igreja de Sorocaba. Fala assim, aquele que habita... A Cátia que pregou. Prega cá, prega para cá, prega no rádio, prega na internet, nem sei mais onde estou pregando. Só sei que eu estou pregando. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente... Aí depois vem assim, nem peste chegar à sua tenda, 1000 cairão ao teu lado. Não é assim? Todo mundo pega essa palavra, mas esquece que para a peste não chegar no seu lar, você tem que estar debaixo, habitando debaixo do esconderijo do Altíssimo. Nem vai cair 1000 do meu lado, nem vai cair 10.000 da minha direita, né? Se eu estiver habitando, aonde? No esconderijo do Altíssimo. Agora, se eu estiver fora da esconderijo do Altíssimo, pode ter certeza, a peste vai pegar. Não vai cair 1000, o 1000 não vai cair do lado, vai cair em cima de você. 10.000 é mais em cima de você, vai amassar você. Agora, se você estiver debaixo do esconderijo do Altíssimo, aí sim, a palavra do Senhor. Amém? Igual aquela outra palavra, a pessoa fala, tudo posso naquele que me fortalece. É verdade, tudo posso. Mas só que esquece de ler o versículo de cima. Paulo fala assim, eu aprendi a estar contente com Jesus na abundância. Eu também aprendi a estar com Jesus contente faltando as coisas. Em todos os momentos. Aprenda. Está feliz com isso. Se aumentar o coronavírus, igual fala assim, pastor, você não tem medo de pegar o coronavírus? Medinho eu tenho, eu vou mentir. Então já tem que tomar ceia de novo aqui, né? Mas se eu pegar ceia, pegou. E se eu ficar doente? Fiquei. E se eu morrer? Morri. E ela casa com um cara mais novo, vai morar no condomínio, né? É bonita, danada, né? Arruma casamento na hora. Quem ganhar o quê, né, Danilo? Quem ganhar o quê, né? Aí morreu lá, não vai casar mais. Mas casa. Se ela morrer, eu falei que eu já caso. Eu caso, então já está tudo certinho, viu, Fábio? Já acertei tudo aqui. Não adianta querer com enrolação, que isso não caso assim. É novo? Mas eu estou falando o seguinte, que Deus tem controle de tudo, irmão, não tem que ter medo. Em Salmo 139 eu falo assim, que os nossos dias estão contados. Quando você estava informe, Deus já contou tantos dias para você, nós estamos numa fila. Por isso que Jesus falou assim, não se turbe o vosso coração. Crede também em Deus, também em mim. Na casa do meu Pai há muita morada. Ninguém vai ficar aqui por semente, nem ficar com 200 anos, todos vão morar lá, que tiver algum nome escrito no livro da vida. Então o seu dia está contado. E tudo bem que eu acho que eu vou viver uns 160 anos, né? Tenho essa impressão, mas o nosso dia está contado. Então não fica com medo do coronavírus, não fica com medo de nada, confia em Deus. Amém? Só confia em Deus para todo sempre. Medo, eu não tenho medo de nada, viu, irmão? Medo. Medo do quê? Segunda Reis, deixa eu correr. Segunda Reis, capítulo 17. Eu falei, não falei, né, Guinaldo? 17,
Coitado do Guinaldo. O Guinaldo tem que achar todos os versículos lá, porque os versículos vão na internet, está passando no canal YouTube, está no Facebook. E ele, não falei. Vamos lá. Então veio a palavra do Senhor dizendo, dispõe, vai a Sarepta. Eu falei 17, né? 1 Reis 17, versículo 8. Não falei nada disso. 1 Reis. Eu queria ver quem estava com Bíblia e quem estava achando certo aí. 1 Reis, filha do céu. 1 Reis. Aí, ó, o Aguinaldo acertou. 1 Reis, capítulo 17. Vamos lá. Cada igreja tem um pastor que merece. Amém? Um mais doido do que o outro, né? Mas eu sou doido por Jesus, irmão. Meu Deus do céu. Eu chego de religiosidade. Eu não aguento mais de religiosidade, sabe? Não aguento mais desse negócio de religião. Não aguento mais de religião. Graças a Deus, né? Graças a Deus. Pastor, eu vou sair da igreja. Vai com Deus. Vai com Deus. Não, porque aqui, pastor... Não, vai com Deus. Se quer servir a Deus sem religiosidade, amar Jesus acima de toda coisa, amém. Porque tem gente que o cabelão é grande, mas a língua é maior. O vestidão banando no chão, mas a mente poluída. Então, vamos servir a Deus. O caminho é estreito, a porta também. Negue-se a si mesmo, toma a sua cruz. O evangelho é isso, não é aparência. Aonde estiver o seu coração, estará o seu tesouro. Aonde estará o seu tesouro, estará o seu coração. É servir a Deus. Quando um cair aqui, nós temos que ajudar. Quando eu cair, vocês têm que me ajudar. Quando você cair, eu vou te ajudar. E não é para apontar. E não tem nada disso. Caiu, põe lá no último banco, lá, vai ficar, tira a liberdade. Não, não vou tirar a liberdade não. Se Jesus perdoou, tem toda a liberdade. Amém? E eu creio no perdão do Senhor Jesus. Glória a Deus. Vocês sabem disso, toda vez eu repito isso, né, irmãos? Estão mais que sabendo. Então veio a palavra do Senhor dizendo, dispõe-te, vai a Sarapta, que pertence a Sidom, e demora ali, aonde ordenei. Ordenou a uma viúva que te dê comida. Aí vou pular, vamos lá, no versículo 13. Elias lhe disse, não tema, vai e faz o que dissesse, mas primeiro faz dele para mim o bolo pequeno e traz-me-o aqui fora. Depois fará para ti mesmo e para o teu filho. Versículo 14. Porque assim diz o Senhor, Deus de Israel, a farinha da tua panela não se acabará, e o azeite da botija não faltará, até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Foi ela e fez segundo a palavra de Elias. Assim comeram ela e sua casa muito dia. Da panela a farinha não se acabou, da botija o azeite não faltou, segundo a palavra do Senhor, por intermédio de Elias. Amém? Pode fechar a palavra. Irmãos, Deus abre tempo e Deus fecha tempo. Está escrito lá, há tempo, tudo aqui na terra. Tempo de colher, tempo de plantar, tempo de chorar, tempo de rir. Eu acredito que quando nós passarmos esse ano, nós vamos poder falar como que esse ano foi abençoado. Eu tenho para mim, irmão. Quando acabar esse ano... Mas a pandemia não mudou o que Deus tem para a minha vida, o que Deus tem para a sua vida. Você não precisa do governo, você não precisa do homem, você precisa somente de Deus. Deus abre e Deus fecha tempo. E aí o que queremos falar é o seguinte, que a mulher ouviu a palavra de Deus. A importância de você ouvir a palavra de Deus. A importância de você ouvir. A viúva, ela tinha tudo para atender a sua consciência. Qual era a sua consciência? Eu tenho um pouco de farinha, eu tenho um pouco de azeite, eu catei um pedaço de madeira, um cavaco, eu vou acender o fogo, eu vou fazer o bolo e vou esperar a morte. Quando Elias fala para ela, viu, primeiro se você faz para mim. Ela tinha toda a consciência, vamos falar assim, toda a oportunidade de ela não acatar o que estava sendo falado. Você tem toda a liberdade
para ouvir por aqui e sair por aqui. Mas o que eu quero dizer é que a palavra de Deus não pode entrar aqui e sair aqui. A palavra de Deus tem que descer aqui. Porque o milagre vem, as coisas acontecem quando a palavra desce aqui. Quem está entendendo? A fé vem pelo ouvir. Vem pelo ouvir da palavra, mas não é ouvir e sair daqui nessa porta e não saber mais. É quando você coloca em prática aquilo que Deus te falou. Aquilo que Deus te falou, quando você coloca, aí a fé, ela gera fé. Deus traz à existência aquilo que não existe, através da fé. E a fé vem através da palavra. Ela ouve aquela palavra, a voz, vamos falar, a voz de Deus. E por ela ter ouvido a voz de Deus, trouxe o milagre para aonde? Dentro da casa dela. Aonde que estava a panela? Aonde que estava a botija? Dentro da casa dela. Então pode saber, o milagre vai vir dentro da sua casa. Talvez você tenha esperado, milagre lá, milagre aqui, vai daqui, vai dela. Não faça conta. Porque Deus traz, Deus sabe aonde faz. Deus fala assim, ó, Ele confunde as coisas que não são. O que não são. Aquilo que você pensa, de onde você não pensa, é de lá que Deus vai agir. Tinha tanta gente, Deus fala para Elias, lá no vale, seca o ribeiro de Querite, os corvos, o pão, a carne, mas vai, sai daí Elias, o seu lugar agora é lá, na casa da viúva. Será que Deus errou? Deus não errou. Nunca ache que Deus errou. E a gente quer entender para depois obedecer. E a verdade é, 99% você vai obedecer sem entender. Porque, pensa um pouquinho, quando o barco estava balançando, o vento contrário, no mar da Galileia, Pedro falou assim, Jesus, se for o Senhor, faz com que eu ande sobre as águas, manda eu ir com o Senhor. O que Jesus falou? Vem. Talvez fosse eu falasse, Jesus, acalma a tempestade, acalma o vento, deixa o mar bem tranquilo, que eu ando, Jesus, que eu vou. Eu vou, Jesus. Se o senhor, mas não. Porque a água estava balançando. Tanto é que Pedro andou sobre as águas, ao ver as ondas, o vento ao contrário, ele afundou. Tem muita gente afundando, porque está olhando as ondas, está olhando o vento contrário. Você não pode tirar o seu olho de Jesus. Você não pode. Não é irmãos, eu não sou referência. Vou olhar para o pastor. Olhe para Jesus. Mas pode fazer o que eu faço. Pode fazer o que eu faço. A vontade de Deus. Amém? A sua referência é Jesus. A sua referência é Jesus. A viúva tinha tudo para atender a sua consciência e necessidade, mas ela ouviu a voz de Deus. E aonde estava a prosperidade? Dentro da casa dela. Lá fora da casa dela, fome, seca, sem chuva, passando fome. Mas na casa dela tinha uma botija que não acabava o azeite. Tinha uma panela que não acabava a farinha. E todo dia ela comia. E todo dia ela fazia. E o milagre estava na casa dela. Irmãos, Deus quer entrar nos nossos lares. Por isso que Ele fala, filho meu, dai-me o teu coração. Você está pensando que eu estava falando lá na sua casa? Não é sua casa não, essa casa aqui. Quando Ele fala assim, eis que estou à porta e bato. Sabe para quem que João estava escrevendo? Para uma igreja. Não era para que eu estar perdido. A turma usa esse versículo para a pessoa que está perdida. Deus está, Jesus está à porta. Mas não, estava falando para a igreja. Muitas vezes nós estamos na igreja, mas Jesus está distante da nossa casa. Ele quer arrumar aqui, irmão. Se enquanto não estiver bem aqui, nada vai estar bem ali. E muitas vezes a gente quer, Senhor, abençoa o meu filho, abençoa lá, Senhor, abençoa a minha filha, abençoa o meu neto, né? Tenho 2. Abençoa, Senhor amado, a minha nora, a minha sogra também, eu oro para minha sogra. Tem que orar para a sogra, irmão. Abençoa a minha sogra, abençoa, né? Quem tem, abençoa. Mas muitas vezes Deus não faz porque aqui, porque aqui não está bom ainda.
Precisa Jesus abrir a porta do seu coração, do meu coração. Em vez de quando eu oro, eu falo: Senhor, entra e arruma aqui, Senhor. Sabe a mulher quando começa lá e arrasta o sofá, põe o sofá para lá, e não está bom, põe a cômoda para cá, e põe muda tudo? Tem vezes que precisa mudar tudo aqui dentro, irmão. Porque a gente quer mudança. E todas as vezes que a gente pensa que quer mudar, a gente não vai mudar. Mas quando você abrir seu coração para Jesus, Jesus vai mudar. Por que a mulher recebeu a bênção dela na vida dela? Porque ela deixou Elias entrar. Elias simbolizava Deus. O milagre entrou. Irmãos, aí você vê, o que multiplicava? O pão e o azeite, né? O pão e o azeite. O pão, o que é o pão? A palavra. O azeite, a unção. O que você precisa dentro de você? A palavra de Deus e a unção de Deus. Só isso. Dentro de você tem que ter palavra, pão do céu, palavra. Não é eis que me falam, não é nada disso. Porque eu acho, sabe, porque eu penso. Não, é a Bíblia Sagrada dentro de você. E unção. Quando você tiver isso, você vai estar no milagre de Deus. E tudo aquilo que você tem orado, feito campanha, a tal da campanha. Eu tenho aprendido que campanha, sabe para que campanha? É para quem não tem fé. Porque precisa ficar lá. Quando você crê em Deus, fala assim: buscai primeiramente o reino do céu e a sua justiça, e as demais coisas vos serão. Então eu preciso fazer campanha, não que eu seja errado, mas se você entender, fazer a vontade de Deus, buscar em primeiro lugar, tudo da sua vida vai acrescentar. Tudo na sua vida. E aonde Jesus entra, a prosperidade. Aonde Ele entra, a unção. Não tem miséria. Não tem miséria. Eu não estou falando disso, porque isso não é nada. Eu estou falando espiritual. Quem é espiritual entende. Porque tem gente dormindo na favela e está feliz. Tem gente que está morando no Alphaville e está pensando no suicídio. Paz de espírito. É o que nós precisamos. A viúva, se pode entender que quando ela liberou uma palavra de morte. O que ela falou? Não, eu só tenho isso, nós vamos fazer o bolo, eu vou comer, eu com meu filho, nós vamos comer e nós vamos morrer. E não é que morreu mesmo o filho dela? Porque ela liberou. Lá na frente depois, o filho dela morre, adoece. Mas como ela tinha ouvido a palavra, o filho dela ressuscita. Porque é uma mania da pessoa falar: como que está? Não está muito bem. E como está seu filho? Meu filho, sabe, é um cabeçudo. O que você profetizou para o seu filho? Que ele é um cabeçudo. E aquele não tem jeito. O que você profetizou? Que não tem jeito, irmão. Não, o meu filho, pode estar tudo torto. O meu filho é uma bênção. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu e minha casa. E minha mulher pelo amor. Não, minha mulher é uma bênção. Deus vai transformar. Quem está entendendo? Cuidado com o que você tem proferido na sua boca. Você pode ver tudo torto. Pode ver, mas você não anda pelo que você vê. Você anda pelo que você crê. Porque a gente vê só coisas negativas, irmão. A mulher viu o cavaco e um pouquinho. Ele falou: vai lá e faz primeiro para mim. O pão fala da palavra, o azeite fala da unção. E aí na casa dela, todo aquele tempo de escassez, mas dentro dela não faltava a palavra e não faltava a unção, porque Deus estava com ela. O que está faltando muitas vezes na nossa vida é a palavra e a unção. É a palavra e a unção. Porque tudo o propósito de Deus, Ele cumpre. Tudo o propósito. Nós precisamos voltar para a palavra. Nós precisamos obedecer a palavra de Deus. O salmista Davi falou assim: escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Se você não tiver a palavra,
É complicado. E você tem que voltar para a instrução de Deus. Por que deu certo para a viúva de Sarepta? Porque ela ouviu e obedeceu. Por isso que deu certo. Porque, sabe, quando Deus fala com a gente, porque Ele quer governar a nossa vida. Ele quer ter o governo daqui, ó. Ele quer ter o governo da sua vida. Nós cantamos, tudo é para Ele, tudo foi feito por Ele e para Ele. E para Ele. Um dia, vou encerrar. Um dia Gideão, vou falar só isso aqui do Gideão. Gideão estava malhando no lagar o trigo. E um anjo apareceu para Gideão. E olha que a situação de Gideão era complicada. Os midianitas faziam 7 anos, diga 7. 7. Que os midianitas estavam lá, atormentando, roubando eles, pressionando eles. E ele pega o trigo e vai preparar o trigo no lagar. No lagar não era nem para ser trigo, porque o trigo se moe na eira. Mas ele foi no lagar. Por quê? Ele foi no lagar? Porque não era tempo de uva. Se não era tempo de uva, os midianitas jamais iam no lagar, porque não sabia que não tinha uva. Então o Gideão, bem espertão, falou assim, não vou na eira, vou no lagar. Como os midianitas sabem que não tem uva, né? Estou na boa lá. Estava lá no lagar moendo, que não, é lugar de uva. De repente o anjo aparece e fala assim, Gideão, o Senhor é contigo. Você é valente e valoroso. Como assim valente e valoroso? Porque é meio estranho, fala a verdade. Você na luta, você na prova, você com problema, você não estando muito bem. E Deus falando que você é valente e valoroso. Que está com a gente. Gideão na mesma hora, ele falou, se o Senhor é comigo, por que o Senhor permitiu esse mal? Aí Deus dá a instrução, não Gideão, você é valente e valoroso e você vai lutar contra os midianitas e vai destruir os midianitas. E aí, Gideão vai e edifica um altar. Quer a vitória, quer a bênção? Você precisa edificar um altar de oração, irmão, na sua vida, na sua casa. Você precisa edificar. Gideão vai lá no bosque, tira tudo que não presta, pega lá um boi. Sabe quantos anos tinha um boi, Tiago? 7 anos. Quando os midianitas invadiu a terra, o boizinho nasceu. Que Deus estava preparando aquele boi para morrer daqui 7 anos. Porque Deus não perdeu o controle. Deus sabe de tudo. Deus não perdeu o controle, irmão. Está tudo no controle de Deus. Porque a gente se culpa às vezes. Algumas coisas. Mas o que eu disse, quando Deus te chamou lá atrás, Ele te chamou, você aceitou Ele, passou pelas águas do santo batismo, Ele sabia que você ia tropeçar lá na frente, mas mesmo assim te chamou. Mesmo assim te chamou. Porque você é um escolhido, uma escolhida. Porque Deus tem um plano na sua vida. As promessas que Deus falou na sua vida não foi, vamos falar, deletada. Nós passamos processo. Deus tem um propósito para a sua vida. Deus tem um propósito. Para o propósito dele, ele cria um plano. Amém? O propósito é daqui a ali. Agora ele cria um plano. Dentro do plano tem um processo. Aí que a gente acha que Deus não está com a gente. José, qual é o propósito de Deus com José? Era para ser o libertador do povo de Israel. Não deixar a terra morrer com fome. Isso era o propósito. Qual era o plano de Deus? Fazer José ir para o Egito. E o processo? Joga na cova, vai na casa de Potifar, vai na prisão. É o processo. E muitas vezes o processo, a gente não quer passar o processo, mas o processo faz parte, irmão. Nunca diga que está errado. Não é porque está dando tudo certo que Deus está provando. E não é também porque está dando tudo errado que Deus está pesando a mão. Nem tudo que você faz que está dando certo, Deus está dizendo amém. Porque um dia Moisés, Deus falou, Moisés, fala com a rocha que a água vai sair. Aí Moisés, o que ele fez? Pegou a vara e pá, bateu na rocha. Deu certo? Saiu a água da rocha, sim ou não? Saiu.
Era o plano de Deus que batesse na rocha? Não. Funcionou? Funcionou, mas por causa disso, ele perdeu de entrar na terra prometida. Funcionou, mas não era a vontade de Deus. Nem tudo que você está fazendo, nem tudo que eu faço, muitas vezes, está funcionando, mas não é a vontade de Deus. Aí Gideão, voltar no Gideão. É Gideão, né? Aí falando do Gideão, Gideão, o Senhor é contigo. Ele vai e mata o boi lá de 7 anos, que 7 anos estava o povo cativo dos midianitas, mata. Aí Gideão, ele vai provar Deus. Eu vou provar Deus, eu vou pegar esse novelo de lã, Deus, se o Senhor estiver comigo, que caia sereno em toda a terra, isso aqui fica seco. Chegou de manhã, o negócio seco e tudo orvalho. Aí no outro dia, não, Senhor, eu quero que a ver que Deus errou, né? Tem gente que acha que Deus errou, ou que Deus não está sabendo, né? Pelo amor de Deus. Aí deixa isso aqui molhado e é toda a terra seca. Chegou de manhã, orvalho. Ah, Deus está comigo. Ele precisava fazer isso, irmão. Ele sabia que Deus tinha falado com ele. Quando Deus fala com você, você não precisa fazer prova, não. Você obedece. Porque depois, o que aconteceu com Gideão? Deus provou Gideão 2 vezes. Ele não provou Deus? Deus falou, ah, Gideão, agora é eu que vou provar seu coração. Chama todo mundo para guerrear. E chama todo mundo. E veio 32.300. Gideão, é muito. Fala aquele que está com medo, aquele que tem filho pequeno, aquele que... Manda embora, porque é muito, Gideão. A Gideão, mas Senhor, nem com 32.300 nós vamos vencer, agora o Senhor está mandando. Gideão, estou provando seu coração. Aí Gideão mandou, foi embora. Ficou quanto? 10.000. Se com 32.300 não ia vencer a guerra, imagine com 10.000. Aí Deus falou, Gideão, você me provou com 2 vezes, então eu vou provar a segunda. Põe todo mundo para beber água aí, Gideão. Quem beber água igual cachorro, manda embora. Quem beber com a mão, esse vai para a guerra. Foi contar lá, deu 300 homens. 300. Provou o coração de Gideão. Aí Deus fala, Gideão, nessa peleja não tereis que pelejar, porque eu vou pelejar por você. Cadê a espada, Gideão? A espada está aqui, Senhor, está até afiada a espada. Põe na bainha, que você nem vai usar a espada, Gideão. Pega a trombeta e pega um cântaro com uma tocha. Deus ocupando as 2 mãos dele. Uma com o cântaro, com uma tocha dentro, e outra com a trombeta. E a espada, Senhor? A espada é na bainha, aqui ó, guardada, porque é eu que vou pelejar. Não é a sua arma, a sua estratégia que você vai vencer, mas é do jeito de Deus. Ele tem o melhor para você. Você não precisa usar a espada para cortar a orelha das pessoas. Guarda a sua espada. E aí o que aconteceu? Cercou o exército. Todo mundo trocando a trombeta com uma mão e com a outra quebrando o cântaro, a tocha de fogo. E Deus deu aquela vitória. Deus vai te dar a vitória se você ouvir a palavra dele e guardar os seus planos e começar a seguir o plano dele que ele tem para a sua vida. Porque passa ano, vira ano, sempre está amarrado alguma coisa, sempre está ali ó, alguma coisa. Está na hora de se soltar, irmão. Está na hora. Deus, olha, que Deus... você começa através do Senhor Jesus a viver o sobrenatural dele na sua vida. É o momento de você começar não saber, mas viver o sobrenatural. É ver o milagre lá na sua casa, dentro do seu coração. Você não tem que dar satisfação para ninguém, a não ser para Jesus. A não ser para Jesus. E aí vai Gideão e vence lá. Volte para a palavra. Obedeça a palavra de Deus em nome de Jesus. É uma palavra de alinhamento. Amém? Porque Deus, sabe, irmão, Deus está reposicionando nós.
Deus está reposicionando. É uma palavra de reposicionamento. O trem é forte, o vagão leva um monte a locomotiva leva um monte de vagão. Mas se ele estiver no trilho, se pôr na castela não vai. Qualquer rodovia, mas se estiver em cima do trilho, ele puxa tudo. Talvez está pesado aí a sua vida. Alguma área da sua vida está muito pesada. Deus está reposicionando você. Porque você é valente e é valoroso. E Deus sabe disso. Talvez você nem perceba. Mas Ele sabe, Ele conhece o fundo do seu coração. Nós não conhecemos nem nós, meu irmão. Mas Deus nos conhece. Ele sonda o nosso coração. E Ele vai cumprir todo o propósito dEle na sua vida. Eu creio. Mas como? Não sei. Quem faz é Ele. Porque tudo é para Ele. Quando você foi nascer, quando o seu bisavô nascer, Deus estava olhando. Vai nascer o fulano lá. Aquele é o teu propósito. Você acha que Deus errou? Deus não erra. Deus não falha. Deus é Deus. Ele diz, eu sou o alfa e o ômega. Ele fala, tem hora que eu sou o alfa, tem hora que eu sou o ômega, tem hora que eu sou o começo, tem hora que eu sou o que eu quero. É assim que é Deus. Ele é o que Ele quiser. E tudo está na mão dEle. A minha vida e a sua vida na mão dEle. Crê somente, não temas. Por que esse mal veio? Para que, lá em Lázaro falou assim, para que seja manifestado a glória de Deus. A glória é dEle. A glória é dEle, sempre. Amém?